Você não tem controle sobre o que o outro fala, mas eu sei. Eu sei que tem hora você fica pé da vida, irritada, louca, com vontade de falar tudo o que você gostaria de falar. Porque uma pessoa vem e te fala um monte de besteira, um monte de bobeira que não tem nada a ver com aquele momento, aquela situação. Não tem nada a ver com aquilo que você enxerga como verdade sobre aquele momento. Eu vou pegar, inclusive, um exemplo da minha seguidora lá do Instagram. Se você não me segue, aqui uma observação, se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá, me segue, vou deixar aqui na descrição qual é o meu perfil, porque com base no que vocês me trazem também, eu trago vídeos para te ajudar a resolver essas situações. Então eu quero contar aqui um caso que aconteceu real, abre aspas, vou ler aqui para vocês, abre aspas. Olha o que o gerente dela falou para ela naquele dia. Nossa, parece que você está desanimada em plena segunda-feira. Fecha aspas. Ela ficou muito brava, ela ficou irritada. Ela falou para mim que teve vontade de falar várias coisas para ele porque ele não sabia de nada do que estava acontecendo na vida dela e simplesmente chegou falando essa frase. Só que o que ela fez? Ela se calou. E aqui é muito importante a gente entender que nós não temos controle sobre o que o outro fala. Só que a partir do momento que o outro nos diz uma frase, algo que te, sabe, deixa pé da vida, você precisa entender o que faz parte dele, da história dele, e o que tem a ver com você, o que faz sentido para você. O que não fizer sentido, simplesmente deixa ir. Porque olha só, você provavelmente não gostaria que as outras pessoas ficassem controlando aquilo que você fala. Ou você gostaria? Quando alguém já controla alguma coisa em você, você já fica irritada. Então, imagina alguém controlando o tempo inteiro você falando alguma coisa. Você não ia gostar. Então, a mesma coisa. Não dá pra gente controlar o outro. Nem queira controlar. Então, felizmente e infelizmente, isso não acontece. Porque isso aqui é recíproco, né? Você não gostaria pra você. Então, você não tem como controlar. Só que quando o outro te fala uma frase dessa, por exemplo, de que você já está desanimada plena segunda-feira, você tem que entender que ele teve um estímulo sobre uma situação e frente tudo que está aqui na mente dele, as experiências, o que ele viveu no fim de semana, há um mês atrás, 5 anos atrás, tudo isso são filtros que ele olha a situação e ele vai falar de acordo com aquilo que ele pensa. Não é de acordo com aquilo que você está vivendo. Ele não tem uma bola de cristal para entender o que está acontecendo. E olha só, aqui a gente poderia levantar várias hipóteses sobre o porquê dele ter falado isso. Mas eu não estou aqui para falar sobre o gerente. Eu estou aqui para falar sobre ela, sobre essa minha seguidora e pedir para que você também se coloque no lugar dela. Porque quem está vendo o vídeo, quem me entrou em contato comigo foi ela. Quem está vendo o vídeo é você. Então, vamos deixar de lado o porquê que ele falou e vamos se colocar no lugar dela. Como que ela pode agir a partir de agora de uma forma diferente? Primeiro, tem que filtrar o que faz sentido para ela. De toda aquela frase, ela precisa entender o que faz sentido e acolher. Porque quando ela ouviu a frase de que, poxa, você está desanimada, plena segunda-feira, ela ficou pé da vida, irritada. E ela precisa colher aquele sentimento e falar: caramba, por que eu me senti assim? O que dessa frase me tocou que me deixou tão irritada? Porque olha só, talvez no fim de semana aconteceu alguma coisa que realmente ela não estava bem. Aconteceu alguma coisa na vida dela, está acontecendo, ou até mesmo ela pode estar totalmente desmotivada no trabalho. É verdade. E aí, quando ele percebe isso e fala, incomoda ela. E é por isso que quando a gente ouve algo de uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa que não é fácil a comunicação, que está sempre te cutucando, você tem que entender daquilo tudo que ela te fala, o que te incomoda e o que faz sentido para você. E entender que você simplesmente tem que afastar o que não faz, não te pertence. Olha só, não te pertence. E simplesmente deixa ir. Às vezes tem a ver com a história dela, vai ver do gerente, né? Vai ver que
A família dele eram de pessoas carrancudas, né? Olha as hipóteses que a gente está levantando aqui, mas pode ter acontecido um monte de coisa na história dele que o faz pensar que você, que ela no caso, está desanimada em plena segunda-feira. Então assuma essa responsabilidade, filtra aquilo que faz sentido, sabe? Se colocando no lugar dessa minha seguidora, filtra o que faz sentido e tire aprendizados. Essa é a primeira coisa. O que eu preciso? Porque olha só, você é responsável pela energia que você leva para algum lugar. Então, se você acorda de manhã e vai para o teu trabalho, olha só, a responsabilidade é sua. Qual é a energia que eu quero passar para as pessoas? E talvez naquele momento a energia dela realmente estava baixa. Ou simplesmente ele queria chamar atenção. Lá vem a hipótese de novo. Não dá para saber a história dele. Eu quero só trabalhar a história dela. Então precisa filtrar. Filtrar o que faz sentido, deixar aí o que não faz sentido. E a segunda coisa que eu digo aqui, muito importante, extremamente importante. O que ela me falou? Ela ficou quieta. Muitas vezes é importante a gente silenciar para pensar e digerir aquilo que a gente acaba ouvindo, para não falar besteira, no impulso. Mas você também pode falar, gente, você pode responder. Porque do mesmo jeito que o outro te fala as coisas e você não controla, você só tem controle sobre aquilo que você fala. Então, a importância de sim ficar quieta, mas para refletir e não para ruminar os sentimentos a tal ponto de ficar pé da vida, irritada e acabar com o teu dia. Não! Se for para ficar quieta, que seja para você refletir sobre os aprendizados daquela situação e exponha aquilo que você precisa falar de uma forma educada, respeitosa e de repente olhar para a pessoa e falar: nossa, como você percebeu? Eu estou muito cansada. Aconteceram algumas coisas no fim de semana, mas daqui a pouco passa. Vou tomar uma água, vou aumentar meu nível de energia aqui e puxar essa responsabilidade. Não se cale. Você tem que aprender a se posicionar, a falar aquilo que você pensa. Faz sentido? Porque eu tô aqui para te ajudar a quebrar um padrão de pensamento. Tem noção que por muitos anos, você simplesmente reage àquilo que as pessoas te falam, mas você não para refletir. Você silencia e tá aí uma grande qualidade que você tem. Silenciar, ô sabedoria! Então aproveita isso para não ruminar aquilo que você está sentindo, mas para que você possa refletir sobre e dar respostas mais assertivas para as pessoas. Porque olha o padrão do ciclo vicioso. Você tem um estímulo, alguém te fala alguma coisa que te irrita. Então a pessoa te falou aquele pensamento, você ouviu, gera um pensamento que vai te gerar uma emoção ali, fica pé da vida, irritada. E aí você tem uma ação de um padrão que está acostumado e aquilo vai virando um ciclo, você sempre faz isso. E eu tô aqui, eu, Gabriela Guimarães, para te ajudar a romper esse ciclo. Eu sei que não é fácil no dia a dia. Gabriela, como que eu vou ficar quieta frente a uma pessoa tão difícil, uma pessoa que me irrita o tempo inteiro, que fala coisas que eu não concordo? Eu sei que não é fácil isso. Mas como qualquer outro hábito e qualquer outro comportamento, é preciso treino. Você precisa querer romper esse padrão, esse ciclo vicioso. E como eu te disse, uma das grandes qualidades é o quê? Pensar, refletir, para não simplesmente responder no impulso, mas também não ficar remoendo, ruminando aquela informação. Então a dica que eu te dou é: ouça, entenda o que faz sentido para você, o que não fizer, deixe ir. E a segunda coisa, se posicione. Fale de uma forma leve sobre aquela situação. Não jogando e apontando a culpa para o outro. Ah, porque você só sabe falar isso. Porque não, fale sobre você. Como você se sentiu. O que está acontecendo. Porque se for inclusive uma desmotivação de trabalho, eu tenho uma coisa para te falar. Ninguém te obriga a trabalhar no local. Eu sei que às vezes por necessidade a gente acaba aceitando, as pessoas acabam aceitando um trabalho que não tá legal. Mas então você precisa começar a ter brilho nos olhos, porque só vai ter brilho nos olhos e ânimo quando encontrar o trabalho que você deseja. Que vida é essa que você segue todos os dias? Então você precisa
Ser responsável pela energia que você leva para dentro do trabalho. Ser responsável pela energia que você quer entregar para você e para as outras pessoas. E aí é puxar essa responsabilidade, filtrar e se posicionar, para que você possa realmente escolher qual é a forma que eu quero me comunicar com as pessoas. Porque, de fato, é só você que pode se desafiar ali naquela situação a quebrar esse ciclo vicioso e se perguntar: de tudo isso que eu vi, o que faz sentido para mim? O que é verdadeiro? Disso que eu ouvi, como que eu posso usar isso a meu favor para ser uma pessoa e uma profissional melhor? Porque com o tempo, quanto mais você praticar isso, de se questionar, quando você ouve alguma coisa que não foi legal e tirar aprendizados para sua evolução, isso é libertador. Porque não é sobre o outro, isso que as pessoas precisam entender. Não é sobre o outro, é sobre o seu processo de evolução aqui na Terra, como pessoa, como profissional. E aí eu te pergunto, qual é a escolha que você vai fazer a partir de agora? Muitas pessoas envelhecem, mas são poucas as pessoas que têm a sabedoria de evoluir e puxar a responsabilidade para o seu desenvolvimento, de crescer, crescer e crescer. Faz sentido? Meu nome é Gabriela Guimarães e eu estou aqui todas as semanas para te dar e compartilhar estratégias para que você seja cada vez mais líder da sua vida, que puxa essa responsabilidade pelo seu desenvolvimento como pessoa e como profissional, para construir a vida que você tanto deseja e merece viver. Se esse vídeo fez muito sentido para você, faz um grande favor, compartilha ele com pessoas que são importantes na sua vida, que você queira impactar. E além disso, deixa aqui o seu like, aqui ó, embaixo tem um joinha, já deixa seu like aqui e o seu comentário. Quanto mais informações você coloca aqui pra gente, mais eu consigo contribuir com você. E além disso, você ajuda esse canal, essa comunidade a crescer ainda mais, porque o YouTube entende que está valendo a pena o conteúdo que eu estou colocando aqui. E aproveita, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, porque toda semana tem conteúdo novo aqui para você, para o seu processo de desenvolvimento, porque ser líder é uma escolha de vida. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!